graça do Senhor continue conosco, amém? Algumas coisas que acontecem, né, são assim interessantes. Eu, agora de tarde, depois de ter descansado um pouquinho, eu tenho um netinho aqui, né? E também é neto do pastor Benedito Filomeno. E esse netinho chegou em mim e falou: o senhor vai pregar hoje? Eu disse: não. Eu disse para ele: não vou não. Apesar de que a gente sempre prega junto com todos os companheiros, né? Daí a pouco um companheiro nosso falou para mim assim: ó, só fica mais ou menos pronto aí, porque pode ser que o senhor vá pregar. Eu falei: eu não. Fica mais ou menos pronto. Eu levei a coisa a sério. Peguei a minha pasta e trouxe comigo, né? E então, eu acredito que Deus quis assim, dessa forma. Aí eu estávamos, né, em Araguaína, quarta-feira passada, no culto lá, onde tivemos um pregador também. E de noite, antes do culto, lendo a Bíblia, essa escritura que eu vou ler me veio, né? Uma coisa estranha, eu não comentei nada com ninguém, eu vou nela, né? Porque eu sei que Deus faz dessa forma, dessa maneira, né? Então é muito bom estarmos aqui, pequenas coisas simples, né? Porque às vezes somos levados a pensar em grandes coisas, né? Mas o irmão Brana fala que para os apóstolos um pequeno sinal para eles era tudo, né? E é nisso que nós devemos nos firmarmos, né? Eu preferia que qualquer um dos outros companheiros aqui pregasse, né? A gente às vezes vem no encontro sem essa intenção, sabendo que qualquer coisa que a gente, ou atitude que a gente tomar, né, em relação a vir no encontro, ficar quieto e tal, Deus está vendo. Eu tinha pensado nisso, mas aí Deus chama a gente à responsabilidade, né? Eu creio que isso é muito bom, a gente poder saber que Deus nos guia, que Deus nos dirige, que Deus nos abençoa, né? Então estejamos certos de que nessa noite Deus nos abençoará com a sua palavra. Vamos então ficar em pé para nós lermos, né? Segundo Samuel, capítulo 21, verso 15 até o 17. Depois tem um hino, né? Tem um hino, as irmãs cantarão, né? Mantaís e Geislane, né? É um nome difícil de falar, né? Geislane, né? Muito bem. Verso 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém. Assentai-vos. Vamos ouvir o hino que será cantado.
Já determinei que a vitória é minha, ninguém vai tomar. Eu já declarei que na minha vida bênçãos sempre vão estar. Eu já decidi. Continue abençoando as irmãs. Vamos orar. Amado Deus, Pai Celestial, nós estamos aqui. Nós estamos aqui para um bom propósito. E porque estamos aqui, nós sabemos também que o Senhor está aqui. Pois o Senhor prometeu estar conosco. Onde houverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor disse que estaria ali. Agora, ó Pai, queremos pedir ao Senhor que venha nos abençoar. A tua palavra vai ser exposta, ela será falada. E cada coração possa receber dentro de sua alma aquilo que os seus ouvidos vão ouvir. Senhor, tenhas misericórdia de nós, para que todos saiam daqui repletos das bênçãos do Senhor, mais do que nunca cientes de que eles são vencedores. Toma, ó Deus, então, esta hora e abençoe para todos nós aqui. Ajuda-nos, ó Deus,
pois todos nós precisamos do Senhor. Humildemente nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu não tenho nada escrito. Eu tenho aqui algumas referências das mensagens do irmão Branham, pois nós temos aprendido que nós somos tão somente portadores da mensagem que Deus nos trouxe através do seu profeta. Nenhum de nós aqui intentaríamos pregar alguma coisa de nós mesmos. Mas eu quero nessa noite ser ajudado por todos vocês. Na mensagem Conhecendo o Seu Dia e Sua Mensagem, eu vou começar lendo isto aqui. Parágrafo 175, o profeta diz: observem, o homem tem os mesmos 6 sentidos que ele tinha há uns 6.000 anos atrás. 6.000 anos atrás, com os sentidos que ele tinha, ele contactava seu lugar terrestre e servia a Deus. E agora, nos 75 anos passados, este homem tem vindo do cavalo e da carroça de 2 rodas a um astronauta. Por quê? Aí ele pergunta: por quê? Parece que não caberia nenhuma pergunta aqui. Ele deixou sua fé em Deus e se voltou para seus sentidos e suas habilidades, como um ser humano. Vou repetir, depois que ele faz a pergunta: por quê? Ele deixou sua fé em Deus e se voltou para seus sentidos e suas habilidades como um ser humano. Vocês observaram isto? Outra pergunta. Vocês observaram isto? Ele parou de crer em Deus. Ele passou a confiar em si mesmo. Agora eu vou fechar essa mensagem. Não preciso comentar nada. Agora eu vou voltar ao meu texto. O homem fez isso que nós lemos aqui. Eu dei o parágrafo, não dei? 175. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Estou relendo a Escritura, voltando a ela. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Todos nós sabemos quem foi Davi. Eu não preciso pregar a respeito de Davi, falar a respeito dele, do que ele fez, como foi que ele chegou a ser rei em Israel, como foi que ele recebeu
uma unção através de um profeta para ser rei em Israel. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Observe só. É Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes. Agora Davi já sabia o que era lutar com gigante. Este aqui, Isbi-Benob, era um dos filhos dos gigantes. Davi lutou com o Golias. Vocês sabem que Deus fez através de Davi, quando Israel teve aquele problema com um gigante, que era Golias. Mas quando ele desceu lá embaixo no ribeiro, para ir encontrar-se com aquele gigante, ele apanhou 5 pedras. Mas ele só usou uma. Mas ele tinha mais 4 guardadas. E o profeta de Deus, irmão Brana, nos diz por quê. Porque ele sabia que ele tinha 4 irmãos. Se eles viessem, depois de virem Golias tombado, se eles viessem, ele tinha uma pedra preparada para cada um deles. Essa era a fé que Davi tinha. Ele não foi à peleja despreparado. Ele estava consciente do que ele tinha que fazer. Você, quando vai à batalha, você não pode ir despreparado. Você tem que ir consciente, sabendo que você vai para uma batalha. Cada um de nós que estamos aqui, cada mulher, cada moça, cada irmão, cada criança, a igreja do Senhor tem que estar consciente disso, de que nós estamos em uma batalha e nós temos que estarmos preparados para esta batalha que nós estamos travando agora mesmo. Davi se cansou. Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi, o mesmo que tinha tombado o Golias. Ele estava cansado. Há momentos na batalha que você se cansa. E Davi estava cansado. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu. Davi precisou de socorro? Certamente Abisai, que não é muito mencionado por nós pregadores, estava atento, sendo um dos seus valentes. Ele não estava ali desapercebido, porque era uma batalha. Como nós não podemos ficarmos desapercebidos na batalha que estamos, como que aéreamente. Não podemos estarmos desapercebidos o que é que Deus está fazendo em encontros como este. E você não pode vir aqui simplesmente como se fosse um quadro de um fogo pintado na parede que não pode aquecer ninguém. Você tem que vir aqui na disposição de estar atento, porque na batalha em que você se encontra, você tem que estar realmente pronto para fazer algo quando você é chamado a fazer.
Davi não deve ter gritado quando ele percebeu que o Isbi-Benob iria feri-lo. A Bíblia não diz isso. Que ele gritou ou algo assim, porque a descrição diz que simplesmente ele intentou ferir Davi, porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Pronto. Estava morto o Isbi-Benob. Morto em terra, caído em terra. Morto por um dos valentes de Davi. Davi tinha valentes. Homens que por ele lutaram muito. Há uma descrição aqui na frente, eu não vou ler porque tomaria muito tempo. De um que feriu a 800 com uma lança. Fala o nome dele. Outro que com um cajado simplesmente na mão desarmou o inimigo e o matou. Por que eles fizeram isso? Que estes homens tinham esta disposição de darem suas próprias vidas para poder defender a um homem chamado Davi. Eles não eram os únicos que Davi tinha. Ali menciona 37 deles, um dos quais era o próprio Urias, o Heteu. Mas por que eles faziam isso? Porque Davi não era um simples homem. Porque olha o que diz a Escritura aqui, ó. Então os homens de Davi, agora aqui eram todos eles. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. A lâmpada de Israel não podia ser apagada. E eles sabiam que havia uma unção especial em Davi. E que se eles, como homens valentes que eram, podiam fazer coisas tremendas, matarem homens com uma lança só, como eu mencionei. Um brandiu sua lança e jogou-a e matou 300 de uma vez. Eles sabiam que eles faziam aquilo por causa da lâmpada que havia em Israel. Eles sabiam que aquela lâmpada era a garantia que eles tinham, de que eles seriam vitoriosos e que não haveria nenhum embaraço que poderia fazer com que eles parassem nas suas pelejas. Eles sabiam que enquanto eles se mantivessem no seu caminho do dever, sendo fiéis e leais a Deus, eles conseguiriam derrotar qualquer que fosse o inimigo. Eles estavam conscientes de que eles tinham em Israel uma lâmpada. Então, eles estavam conscientes de uma coisa: de que a lâmpada de Israel não podia apagar.
Peguei a mensagem certa. Observem agora, quando você puder, leia a história de José. Sendo um dos mais novos de seus irmãos, próximo ao último, a mente espiritual captará isso nesse instante. Se você é espiritual, você captará. E você verá uma coisa, que se eles lá no Velho Testamento, estando debaixo do pacto que eles estavam, que não é o pacto sobre o qual nós estamos agora, se eles tinham essa consciência de que eles tinham que realmente proteger a lâmpada de Israel, hoje tem que ser a mesma coisa. Então não deixe apagar a lâmpada do Senhor. Mas quem é essa lâmpada do Senhor? Aí você poderia perguntar. A lâmpada do Senhor lá era Davi. Mas hoje quem é a lâmpada do Senhor? Você já sabe quem é. Você já tem a resposta de quem é a lâmpada do Senhor hoje. Você já sabe quem é a lâmpada do Senhor, quem é a lâmpada de Israel hoje. E você tem que lutar sabendo de uma coisa, de que você não pode deixar esta lâmpada se apagar. Você tem que ter a mesma disposição, por conta da mesma unção que estava sobre aqueles homens ali, estão hoje aqui conosco. Temos que ter então a mesma disposição e sabemos que nós temos a mesma força de Deus para podermos vencer, e a lâmpada do Senhor não irá se apagar. Deus acendeu uma lâmpada aqui, nesta era em que estamos vivendo, e esta lâmpada é você. Agora esta lâmpada não pode se apagar. Nós temos que ter a consciência real disso. De que nós temos que fazer tudo que está ao nosso alcance para que a lâmpada do Senhor não se apague. Porque você quer ver algo aqui, eu vou ler um pouquinho. A mente espiritual captará isso nesse instante. Ele não era o último filho, Benjamim, mas ele não era o último filho, Benjamim era. Mas na excomunhão, observe, José e Benjamim eram irmãos de puro sangue. E os únicos dois que eram irmãos. Vocês sabem o que é que o profeta fala aqui, o quadro que ele está mostrando. Eles tinham aqueles outros irmãos, que eram mais 10. Mas os puros irmãos eram esses. Benjamim nunca foi reconhecido até que ele encontrou com José. Você sabe os tipos. Você sabe que o José é o tipo de Cristo. Benjamim é o tipo dos 144 mil. E além do restante, foi dada a Benjamim uma porção dobrada de tudo que José deu. Tudo bem. Agora observe. Descobrimos que lá embaixo ele foi tirado dos seus irmãos porque ele era espiritual. Eu estou lendo na mensagem do terceiro Êxodo, parágrafo 82, eu comecei a ler.
Eu já estou no 84. Ele era um grande homem, embora o mais humilde do grupo. Era um grande homem, mas o mais humilde do grupo. Aí é onde muita gente se engana com essa questão de ser grande, né? Grande é aquele que pode ser humilde. E José o era, como diz o irmão Brano aqui. Ele era um grande homem, embora o mais humilde do grupo, o menor do grupo. E eles o odiavam sem nenhuma causa. Nós nos debatemos, né? Às vezes não odiamos uns aos outros, mas pelejamos por causas, por coisas que existem, por coisas que há. Pelejamos aqui e ali, mesmo na igreja, irmãos pelejam uns com os outros por causa disso, daquilo outro. Mas no caso de José, um homem odiado sem uma causa. Mas nós lemos aqui, o profeta dizendo que é porque ele era espiritual. Isso o levou a ser odiado, mesmo sem haver uma causa para aquilo. Eles não deveriam tê-lo odiado. E hoje nós não queremos ser odiados. Quando o mundo nos odeia, quando o mundo nos despreza, quando o mundo vira as costas para nós. Ora, por que é que o mundo faz isso? Porque você é uma lâmpada. Ou você não é uma lâmpada? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu li este versículo na Bíblia porque quando eu vi este versículo quarta-feira, eu lembrei dele, né? E eu meditei. A Bíblia não disse lâmpada para os meus pés é a igreja tal. Não é isso que diz. Mas o salmista disse assim. É o salmista quem disse. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz. Para quê? E luz. Conhece o versículo? E luz para os meus caminhos. Isto então te faz realmente se manter na sua posição, se você realmente tem sido chamado e tem alcançado de Deus esta graça, para saber que você então é a luz do Senhor hoje. Eles deveriam tê-lo respeitado. Por que eles o odiaram? Porque ele era um irmão. Não exatamente isto. Não exatamente isto. Eles o odiavam porque Deus tratava com ele mais do que ele tratava com o restante deles. Ele lhes deu um entendimento espiritual. Ele podia interpretar perfeitamente os sonhos. Ele podia predizer coisas que aconteceriam perfeitamente, exatamente da maneira que ele e ele não reteve nenhuma ferroada. Ele teve um sonho daqueles molhos se inclinando diante dos seus feixes, e seus irmãos então ficaram com raiva dele. E quando você, sendo uma luz, trata de fazer o que é correto, trata de viver de uma forma certa, e você deixa realmente o seu cabelo crescer da maneira como ensina a Bíblia, e você se veste da maneira correta, como a própria palavra ensina, você sempre irá ter ao seu encalço alguém que realmente irá, de alguma maneira, tentar te odiar por causa disso.
E o diabo trabalha tenazmente, trabalha de uma forma bem tenaz para fazer com que você se esqueça daquilo que você é, da posição que você hoje ostenta no corpo do Senhor Jesus Cristo. Aqui o profeta diz algo nas eras da igreja que eu desejo ler dentro do meu tempo. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. João não diz que virou para ver aquela voz, aquele cuja voz ele ouvia, mas virou-se para ver a voz. Olha, eu gosto disso. Ele virou-se para ver a voz. A voz e a pessoa são uma única e a mesma coisa. Jesus é a palavra. João 1, verso 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se alguma vez você puder conseguir ver realmente a palavra, você estará vendo Jesus. Se você puder ver a palavra, realmente você estará vendo Jesus. Quando João se virou, viu 7 castiçais de ouro. Eles na realidade eram candeeiros. E de acordo com o verso 20, eles são as 7 igrejas. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Para representar as igrejas, dificilmente poderiam ser velas. Ou você é uma vela? Para representar as igrejas, não poderiam ser velas. Davi não era uma vela. E eles disseram para ele, jurando, nunca mais irás à peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Agora aquela lâmpada hoje não está confinada em um homem. Você já sabe disso. Uma vela queima apenas por algum tempo e depois se extingue. Mas a lâmpada não pode se apagar. Ela não se apaga. E você vai ver por que ela não se apaga. Mas se é uma vela, vai morrer. Alguns têm morrido e pensavam que era uma lâmpada. E no final das contas, em meio aos embates e às batalhas, eles foram feridos em algum lugar no caminho e então morreram porque eram simplesmente uma vela. Não puderam permanecer na fé, em obediência à palavra de Deus para esse tempo que vivemos. Ela não existiria mais. Porém, os candeeiros possuem uma qualidade duradoura não encontrada em velas. Se você quiser obter um belo quadro do candeeiro, leia a respeito dele em Zacarias 4, de 1 a 6. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. Ele me disse, que vês? E eu disse, olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo com suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu, e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a maneira que isto opera em nós. Através da mansidão clara e poderosa
do derramar do Espírito Santo em nossas vidas. Somente assim, e trazendo para nós a docilidade do Cordeiro, é que nós podemos mantermos as nossas luzes acesas. Aqui está outro candeeiro de ouro puro, é a página 35. Ele está queimando brilhantemente, porque tem abundância de azeite que obtém das duas oliveiras que estão em cada lado. As duas árvores representam o Velho e o Novo Testamento, e o azeite evidentemente tipifica o Espírito Santo, que só Ele pode dar a luz de Deus às pessoas. O anjo que falou a Zacarias estava como que dizendo: isto que tu vês significa que a igreja não pode realizar nada por sua própria força ou violência, mas pelo Espírito Santo. Agora examine este candeeiro. Você notará que ele tem um grande vaso, ou reservatório, que fica no centro dos 7 braços que saem dele. Este vaso está cheio de azeite de oliva, que flui através de 7 pavios que estão colocados nos 7 braços. É o mesmo azeite que queima e produz luz no fim dos 7 canudos. Esta luz nunca se apagava. Exemplos lá de trás do Velho Testamento. Por isso que Paulo, sem dúvida alguma, disse a respeito do sacrifício de Cristo quando ele foi aperfeiçoado. Se o que foi feito lá atrás foi feito em glória, muito mais em glória o que é feito hoje, depois que o sacrifício foi aperfeiçoado. Porque antes era um homem, mas hoje não é um homem ungido mais. Hoje é um povo ungido, é uma igreja ungida. Antes era um homem como uma luz, mas hoje é um povo que é a luz. Você é essa luz. E essa luz não pode se apagar de forma alguma. Então, enquanto nós estivermos aqui na batalha, você tem que manter a espada em punho. Não é hora de guardar a espada, não é hora de embanhar a espada, não, é hora de você manter ela em punho, porque de repente o inimigo vem e você tem ela então em suas mãos para poder derrotá-lo. E nessa noite você pode derrotar qualquer que seja o inimigo que você tem, se é que você ainda o tem. E o maior inimigo que nós temos que lutarmos contra ele todos os dias somos nós mesmos. Por isso nós temos que ter este azeite dourado do Espírito Santo, porque somente assim nós estaremos aptos e prontos para podermos ser arrebatados. Não há necessidade que eu leia mais aqui, mas eu quero agora falar um pouquinho sobre algo que o profeta irmão Branham disse. É nesta aqui mesmo. Eu creio que eu devo ter deixado isso aqui marcado. A mente espiritual pode olhar para o Egito. O Egito é o mundo. E ver aquela perseguição aumentar. Pode ver José sendo tirado a fim de que a perseguição aumentasse. E então ver Deus com a sua roda dentro da roda. Tudo se movendo ao redor perfeitamente. Ver Potifar rejeitar José. Ver aquela mentira ser dita e ver José na prisão com sua barba crescida, excomungado de seus irmãos, mas então de repente Deus entrou em cena. Não, quem visse José na prisão lá iria pensar: acabou, coitado, ele quis ser muito santinho, é santidade, né? Eu estou ajuntando isso aqui com
o versículo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito. Olha o que diz o verso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. A luz não pode apagar. A luz tem que continuar ardendo. Você tem que ter a garantia de que este Espírito Santo você o tem recebido e que ele tem feito com que você permaneça de pé, atendendo àquilo que a Bíblia diz. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito é alma e corpo. Isto é o que nós somos. É aí onde Deus está. Você não pode gritar. Quem olhasse José ali na condição em que ele se encontrava, diria que ser muito santinho. Agora está lá, no meio de homens perigosos, com a sua barba crescida, como diz o irmão Bruno aqui, como desacabado. Mas algo dentro de José sabia que um dia algo iria acontecer. Não importa a condição presente em que você esteja, não importa quantas lutas você esteja passando agora e que aparentemente parece não ter jeito, você tem que ter aquele algo lá dentro que lhe diz: há uma coisa que vai acontecer, numa hora dessas Deus entrará em cena a meu favor. Aí você pode continuar vendo a roda dentro da roda se movendo, como podemos ver aquela roda dentro da roda se movendo, o grande plano de Deus movendo tudo até este êxodo, até este tempo, quando ele chamaria o seu povo de volta para a terra, novamente, de volta ao lugar em sua posição, de volta ao lugar em posição, onde ele pudesse abençoá-los e colocar no meio deles. Que coisa maravilhosa é quando você lê no Apocalipse, ali é onde está escrito que ele andava no meio dos 7 castiçais de ouro. E é isso que ele tem feito através das eras. O nosso Deus Todo-Poderoso tem feito isto. Ele tem andado no meio dos 7 castiçais de ouro. A sua igreja, ele sabe do que é que você precisa. Ele vê cada uma de suas lágrimas. Ele vê aquela hora em que você está sozinho, ali no canto sofrendo. Ele é aquele que está atento para te atender. Se você é uma luz que realmente está brilhando agora mesmo, acesa, isto nunca se apagará. Mas veja só o que o profeta diz aqui. Eu deixei algumas coisas para ali. Você nunca toca em tudo, né? Você pensa que está ali com tudo isso, aí pensa, isso aqui parece que não vai dar. Chega aqui, não deu para você fazer tudo, né? Mas o Espírito Santo está fazendo aquilo que tinha que ser feito. Diz o irmão Bruno aqui, nas Eras da Igreja, página 306, na mensagem da Era de Laodiceia, ele diz assim: uma breve consideração da história da Igreja provará quão exato é este pensamento. Na tenebrosa Idade Média, a palavra esteve quase inteiramente fora do alcance das pessoas. Mas Deus mas Deus enviou Lutero com a palavra. Por quê? Porque a lâmpada não podia apagar. A lâmpada não podia apagar. Aquele pequeno homem ali
sabia que a lâmpada de Israel não podia apagar. E se dependesse dele, não iria apagar. E se depender de nós, a lâmpada do Senhor não se apagará. Se depender de cada um de nós, a lâmpada que Deus levantou nesta nação não irá se apagar. Ele sabia, aquele filho de Zeruia chamado Abisai, sabia, e eles tinham a consciência: se depender de mim, eu dou a minha vida, mas então a luz de Israel não vai se apagar. Você tem que ter essa disposição, irmã. Você tem que deixar que essa palavra penetre em sua alma e tire de você tudo aquilo que te impede, que te atrapalha, como disse o profeta irmão Brana, e deixar que a palavra tire de você cada faísca do mundo. Só o fato de nós pensarmos que ele está no meio dos 7 castiçais ali, conhecendo estas coisas. Diz o irmão Bruno aqui na sequência da minha leitura: os luteranos falaram por Deus naquele tempo. Porém, eles se organizaram e novamente a palavra pura foi perdida, porque a organização não mais podia falar por Deus. Então Deus enviou Wesley. Parecia que a lâmpada ia apagar. Toda vez que o diabo pensava, agora a lâmpada se apaga, Deus levantava outro. Aí levantou-se Wesley. Diz o irmão Branham, então Deus enviou Wesley e ele era a voz com a palavra em seu dia. As pessoas que receberam sua revelação de Deus tornaram-se cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens de sua geração. Em outras palavras, eles se tornaram uma luz acesa e não se apagaram nunca mais. Agora Deus, conhecendo a condição desta hora em que estamos vivendo e desta era caótica que é a era de Laodiceia, Ele prometeu que Ele iria nos enviar um profeta e que o Espírito Santo, através dele, iria falar a sua palavra na unção do Espírito Santo, para não permitir que a sua palavra fosse completamente extinguida, e a palavra de Deus e a lâmpada do Senhor não se apagou. Agora você quer ver algo que o irmão Bruno diz aqui? Eu ainda tenho um pouquinho de tempo, mas não é isso aqui que eu queria ver. É terceiro êxodo mesmo. É aqui. Eu estou saltando um pouquinho, mas é algo importante. Agora o Espírito Santo e a sua grande obra. A igreja sente que ela não necessita do Espírito Santo. Olha o que diz ele aqui. É o parágrafo 102, o terceiro êxodo. E você vê isso aí. É verdade isso aqui. Eles não precisam mais do Espírito Santo. Por isso as lâmpadas deles se apagaram. As igrejas lhe dirão isto. E um homem pode se levantar e te dar uma palestra tão intelectual e quase te fazer crer nela. Agora vamos parar ali por um minuto. Não disse Jesus que os dois seriam tão parecidos que, se fosse possível, enganaria até o próprio eleito? Agora onde isso nos coloca? Isso aqui é denominação? Você sabe que não é. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu só quero colocar isso aqui. A reunião continua amanhã tem pregadores novos, né? Depois, conforme o Espírito Santo quiser.
A palestra intelectual é tão acetinada que ela enganaria o povo. Mas eles dizem que eles iriam crer num Jesus tão humilde como ele era, que misturava com as pessoas mais simples que havia, que para levantar um ministério chamou a pior classe de pessoas que havia. Era um que não sabia ler e nem escrever o nome dele. Era um que era coletor de impostos e que talvez na função do seu serviço fazia coisas erradas lá. Homens simples, homens iletrados, pescadores, carpinteiros, como se ousa dizer, da classe mais baixa, de acordo com o que a sociedade diz. Como queriam crer nele? Um homem que andava por ali, e aqueles homens seguindo ele e tal, mas se eles realmente seguissem as pisadas deles, veriam que algo diferente estava acontecendo ali. Mas por causa dos sermões intelectuais, eles estavam cegos para ver a manifestação de Deus no meio deles. É o Evangelho, é o homem que pode segurar aquela palavra de tal forma que ela quase que poderia fazer qualquer pessoa intelectual. Se você está apenas confiando no intelectual, eles condenam o Espírito Santo e tomam o caminho do homem. Nós vemos isto. E agora esta é a mesma coisa que eles pensaram a respeito de José, e eles se livraram dele. Meus irmãos, eles não se livraram de nós ainda, porque não chegou a hora. Deus não silenciou uma voz no Brasil ainda, porque não é hora ainda. Mas se eles pudessem, eles teriam silenciado. Mas a lâmpada do Senhor não pode ser apagada. Ela não pode ser apagada, ela continua. O Evangelho de Jesus Cristo está mais vivo do que nunca. Você pensa em grandes coisas, tire isso de sua cabeça, porque não é isso. Esta é a hora em que a coisa realmente se tornará mais pequena e mais pequena, e somente os mais pequenos e mais humildes é que permanecerão, porque somente eles terão a condição real e verdadeira de manter as suas luzes acesas.